Convidamos a vereadora Lília Sá para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão extraordinária, em 9 de dezembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente, professor Washington, a convite. Às 18h01, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Adilson Pires, Carlos Caiado, professor Washington, Tânia Bastos, Jorge Braz, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola Neto, José Everaldo, Patrícia Amorim, Tio Carlos, Eliomar Coelho, João Mendes Jesus, Andréa Gouveia Vieira, Luísio Freitas, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, S. Ferraz, Vera Lins, Fausto Alves, Dr. João Ricardo, João Cabral, Renato Moura, Dr. Gilberto Raimon, Jorginho da SOS, Clarice Garotinho, Rubens Andrade, Dr. Jorge Manaia, Paulo Messina, Dr. Fernando Moraes, Lilian Sá, Roberto Monteiro, Marcelo Piuí, Ben Cardino, Tereza Berger. 37. Assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado. Encerra-se a sessão às 18h16. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 1007/2010, de autoria do senhor vereador Elton Babu, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Mérito Ernesto ao senhor Muricy Ramalho, técnico do Fluminense Futebol Clube, campeão brasileiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Elton Babu, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Ernesto ao senhor Dario Leonardo Conca, popularmente conhecido como Conca, meia do Fluminense Futebol Clube. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Ernesto ao primeiro sargento de comunicações do Exército Brasileiro, Alexandre Brilhante da Costa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora Lilian Sá, vereadora Lilian Sá, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Ernesto ao delegado titular da DCAV, Delegacia da Criança e do Adolescente, vítima Luiz Henrique Marques Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Lilian Sá, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Ernesto ao bispo, fundador da Igreja Nova Vida de Olaria, Francisco de Assis Couto Martins. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1014/2010, de requerimento da mesa diretora e da vereadora Lilian Sá. Requeremos na forma regimental a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao pastor Jeremias Ferreira Barbosa. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse dos mapas de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referentes ao Programa de Trabalho e Processamento Legislativo e do Programa de Trabalho de Modernização Institucional do mês de novembro de 2010, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno.
Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se à ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 728-A, de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria 10 conselhos tutelares. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Para a comunicação de liderança, o novo vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, a razão da minha comunicação de liderança é dar ensejo à publicação no DCM ao relatório da comissão para discutir obras e ações da Prefeitura do Rio de Janeiro destinadas à revitalização da área portuária, presidida pela excelentíssima senhora vereadora Clarissa Garotinho, tendo como relator o vereador que vos fala. Não vou proceder à leitura aqui, nesse momento, porque seria demasiado longo, mas já oficialmente, então, apresento esse relatório para a publicação no DCM. Muito obrigado. A primeira matéria da pauta é recurso da decisão do presidente, que restituiu o projeto de lei que altera o anexo 1º da Lei 3.985, de 8 de abril de 2005, de autoria do senhor vereador Paulo Messina. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. A presença... O recurso está pendente de parecer da Comissão de Justiça. Para emitir o parecer, nobre vereador Roberto Monteiro. Pelo provimento ao recurso, senhor presidente. Pelo provimento ao recurso. Pelo provimento ao recurso. É favorável ao recurso. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que aprovam o recurso interposto pelo autor da proposta permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de autoria do senhor vereador Paulo Messina segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 749, de autoria do Poder Executivo, que altera o quadro permanente, a fixação numérica da categoria funcional que menciona e dá outras providências. Está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. A presidência solicita ao nobre vereador Renato Moura. Para emitir o parecer, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Qual o parecer, nobre vereador? Parecer favorável. Parecer favorável. O parecer da Comissão de Finanças, que encontra-se sobre a mesa, é favorável com emendas. Sendo relator, o nobre vereador, professor Washington. Os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores. Em discussão a matéria, tendo sido solicitada a questão pela ordem, o nobre vereador, professor Washington, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Com a palavra, sua excelência. Senhor presidente, a finalidade é apresentar o requerimento em que eu requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da seguinte proposição de minha autoria. Emenda de número 1 e 2 ao PL número 749/2010 da Comissão de Finanças. Considerando que a emenda tem parecer, está acolhida a solicitação do autor da proposta.
Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto de lei 749/2010 permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 803/2006, de autoria do Poder Executivo, que isenta o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios, enquanto houver a exigência de reciprocidade para a isenção da taxa judiciária. A matéria está em votação e exige quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Fausto Alves. Jorge Braz, Jorge Pereira, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Renato Moura, Roberto Monteiro, S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Hein? Encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores. Não nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário da Câmara Municipal nesse dia 14, eu tomo a palavra para fazer um pequeno relato. No dia de ontem, senhor presidente, logo pela manhã, eu acompanhava um processo de ocupação de um prédio do INSS ali na Rua Mendes Sá, número 234, uma ocupação altamente pacífica, feita pelo movimento dos trabalhadores sem teto da cidade do Rio de Janeiro, e nós sabemos do déficit habitacional nessa cidade. Os dados oficiais da prefeitura dizem 150 mil, mas nós sabemos que os dados reais passam de 250 mil famílias sem moradia nessa cidade. Chega praticamente a 5% da população carioca. E estando lá desde as 9 da manhã, junto com movimentos de apoio ao movimento dos trabalhadores sem teto, numa manifestação profundamente pacífica, inclusive com a presença da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com ligações diretas com o INSS. Eu, particularmente, havia já falado com a superintendência do INSS em Brasília, havia falado com a coordenação regional do INSS no Rio de Janeiro,
porque aquele prédio é um prédio do INSS, desocupado, no entendimento de que o INSS, quando precisa trazer para si os imóveis de pessoas inadimplentes, esta ação é uma ação muito rápida, mas quando precisa dar uma destinação social a esses imóveis, é tudo muito moroso. Então, o movimento dos trabalhadores sem teto, que pacificamente, estou repetindo essa palavra muitas vezes, só para dizer o teor daquela ocupação, quando eles fazem esse movimento, é um movimento de pressão para que nós possamos dar cabo, ou pelo menos para que possamos dar prosseguimento à discussão da moradia no Rio de Janeiro. Por volta do meio-dia, já com a presença da Polícia Militar, desde as 8 horas da manhã naquele lugar, num diálogo tranquilo, num diálogo sem nenhum problema, sem nenhuma provocação dos manifestantes da Polícia Militar, chega por volta do meio-dia o batalhão de choque da Polícia Militar, com a agressividade saindo pelos poros. Apresentei-me ao comandante da operação, também a defensora pública que estava no local apresentou-se devidamente ao comandante da operação, e não obtivemos absolutamente nenhum respeito daqueles policiais que chegaram empunhando gás de pimenta, lançando em mim pessoalmente e lançando na defensora pública e nas pessoas, atirando nas pessoas com bala de borracha, muitos tiros com bala de borracha, também bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, uma violência sem par, uma violência encabida naquele momento. E eu dirigia-me ao comandante e dizia: comandante, eu estou conversando com a superintendência em Brasília, o INSS está nos dando um prazo, o próprio INSS está dizendo que a gente vai até o final da tarde tentar achar uma saída política, mas foi tudo em vão. Muita gente apanhou muito naquela manhã, final da manhã, início da tarde. Ao final, algumas pessoas hospitalizadas, 7 pessoas presas na Polícia Federal. Estive lá até às 20 horas, fazendo o meu depoimento ao delegado da Polícia Federal. É para o entendimento, senhor presidente, de que a cidade do Rio de Janeiro vive num caldeirão de ebulição, porque a questão da habitação na cidade, da moradia na cidade, é uma questão que precisa ser muito bem olhada, e a minha palavra de ordem nesse momento, quer dizer, o meu uso nesse momento aqui do plenário, é apenas para abrir esse parlamento a esse entendimento, de que nós também, como parlamentares, como legisladores municipais, temos a nossa responsabilidade no ordenamento dessa cidade, para que a gente possa diminuir essa pressão social, para que eventos como o de ontem, que aconteceram absolutamente sem nenhuma necessidade, aquela agressão, tentei ser mediador e não me foi permitido ser, aquela agressividade não havia a mínima necessidade de acontecer. Muito obrigado. Em votação. Em tramitação ordinária, segunda discussão em votação. Projeto de lei número 1893/2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que tomba por seu valor cultural o imóvel número 137 da Rua do Ouvidor, no centro, e dá outras providências. Está em votação a emenda de número 1, que exige o quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Os senhores vereadores presentes votarão sim, os contrários não. Em votação, a emenda de número 1 ao projeto de lei número 1893 de 2008. Como voto, senhores vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis,
Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Renato Moura, S. Ferraz, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 22 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, vou fazer uso da palavra, essa questão de ordem, somente para felicitar e registrar desde já que hoje nós recebemos aqui uma mensagem do Poder Executivo, projeto de lei 789 de 2010, que dispõe sobre a criação e organização do órgão municipal de proteção e defesa do consumidor, chamado PROCON, no município do Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui de deixar registrado, porque esse PROCON municipal que vai ser criado no município do Rio de Janeiro, que tem que ser por iniciativa do Poder Executivo, foi uma das nossas demandas de prioridade levada ao governo Eduardo Paes, no sentido de que se estabelecesse aqui no Rio de Janeiro o tão esperado PROCON na cidade. Quero aqui aduzir com isso, o Rio de Janeiro ainda é a única capital do Brasil que não conta com um PROCON a serviço do consumidor e uma cidade dentre pouquíssimas no estado do Rio de Janeiro que não tem um PROCON devidamente instituído. Então, felicito o prefeito Eduardo Paes pela sensibilidade a respeito da matéria, que é uma matéria de suma importância para o consumidor na nossa cidade, onde o governo, o município do Rio de Janeiro teria já à disposição para contar dentro do fundo municipal uma verba de aproximadamente 14 milhões de reais que estaria sendo devolvida. Então, com isso, entendo que nós vamos poder efetivamente trazer condições melhores para os nossos consumidores da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, trazer mais cidadania. Então, só gostaria de fazer esse registro, porque foi uma iniciativa levada da Ordem dos Advogados do Brasil ao prefeito Eduardo Paes e prontamente atendida. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, segunda discussão e votação. Projeto de lei número 213 de 2009, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que determina a prévia apresentação dos contratos a serem celebrados pelo Poder Público à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na forma que menciona. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a votação nominal pelo nobre vereador Leonel Brizola Neto, a presidência... Coloque em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto, votarão sim. Os que forem contrários, não. Presidente, só para encaminhar o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, só para lembrar aos vereadores que esse projeto apresentado por nós é um projeto que não, como já foi explicado outras vezes, não cria nenhum problema, não atrasa em nada, é apenas para que os contratos, vamos dar o exemplo agora do contrato que está em discussão, que a Prefeitura está firmou um contrato com o cantor Luan Santana. Se nós tivéssemos tido acesso a esse contrato, evidentemente que alguns vereadores iriam questionar a razão de termos feito um tipo de contrato desse. O projeto, ele não atrasa absolutamente nada, o projeto anda normalmente, apenas pede-se para que o órgão do governo que está processando, que está trabalhando no projeto, que envie por meio eletrônico para casa. O projeto está sendo discutido, para nós podermos discutir antes que ele seja feito. Nós temos hoje a possibilidade de requerer, através do mecanismo do requerimento de informações, nós podemos depois, mas depois de acontecer.
A ideia é de que, quando esses contratos estão sendo discutidos, que eles possam ser enviados e não vai atrasar em nada, não vai postergar em nada o contrato. Simplesmente é para que nós possamos ter ideia, aqueles que se interessarem, em avaliar se um contrato como esse deveria ou não ser realizado. Por isso, nós estamos pedindo voto para esse projeto. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto. Nome do vereador Leonel Brizola Neto. Como voto, Vossa Excelência? Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 10 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.